Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 1, Deportivo Táchira 0, vitória que classificou a gente para as oitavas de finais da Libertadores. Esse jogo é um exemplo de como que o Flamengo não consegue manter um nível de atuação elevado. Fez um excelente jogo contra o Palmeiras e no jogo seguinte joga muito mal, né? Então acho que fica evidente que o problema do Flamengo, quando começa o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, é manter o nível de atuação. O Flamengo ou joga muito bem ou joga muito mal. E isso aí é um problema que pode complicar, principalmente agora entrando nos mata-matas da Libertadores, Copa do Brasil, e o Brasileirão então nem se fala, já que o Brasileirão, como é um campeonato de pontos corridos, vai premiar o time que for mais regular, coisa que o Flamengo ainda não conseguiu ser. Sobre o jogo, o que me incomodou, acho que a todo mundo, é como que o Flamengo entrou passivo no jogo, né? Entrou desatento, sem concentração, achando que ia ganhar a qualquer momento. Você tem que entrar ligado no jogo. O jogo de futebol não é assim, vou ligar a chavinha, agora eu vou correr, não. Vou ficar atento. Não. Nenhum esporte é assim. Tem que entrar, desde quando o juiz apita, tem que entrar ligado, com vontade, atento, sabe? A desatenção provoca erro bobo. Foi o que o Flamengo mais fez ontem. Errinho bobo ali. Fica com a bola. Aí, para criar a chance de finalização, é aquele errinho de desatenção. É o passe que sai mais forte, é o chute que sai muito fraco para fora, é o drible que é errado. É desatenção, porque não tem como. O time contra o Palmeiras domingo jogou ligado do primeiro ao último minuto, sabendo o que tinha que fazer, marcando, jogando bem com a bola, jogando bem sem a bola. Aí vai pegar o Deportivo Táchira, nenhum ponto na competição, Maracanã lotado. O que me deixa frustrado, a palavra é essa, frustrado, parecia que o time não queria, assim, sabe? Um jogador, na minha opinião, representa isso que para mim está me irritando muito, é o Gerson. O Gerson é uma máscara, muita máscara e pouco futebol, cara. Tava jogando muito bem no início do ano aí. Agora foi para a seleção brasileira, voltou, renovou o contrato, pronto. Parece uma rainha de bateria desfilando assim, sabe? Não corre. Há quanto tempo que não produz nada ofensivo? Como capitão, não fala nada com o juiz. No jogo lá contra o Corinthians, contra o Palmeiras, que o zagueiro deles lá, o Gustavo Gomes, fez falta pro segundo amarelo. Ele não foi nem reclamar, o Luiz Araújo, que ficou atento, ele nem sabia o que estava acontecendo. Totalmente desligado do jogo. Aí pega a bola, passa por 2, 3, bacana, em velocidade, e não produz nada. Fica esperando uma falta. Outro exemplo do jogo de ontem, do que eu tô falando, de entrar desatento, de não prestar atenção no jogo, é o Arrascaeta. O Arrascaeta é nosso melhor jogador no ano, artilheiro do Brasileirão. O Arrascaeta tá recebendo bola em condições de finalizar, tá aguardando. Ontem ele teve pelo menos 4 oportunidades boas. Tentou cavar 2 pênaltis, tomou o amarelo, está fora do próximo jogo das oitavas. Teve uma bola que o Luiz Araújo, que para mim foi um dos destaques do time, pegou, entrou na área, rolou para ele livre, ele não conseguiu botar força no chute. A impressão que deu é que ele estava desatento, que ele não estava esperando a bola chegar para ele. Quando o Arrascaeta está atento, a bola chega para ele e já sabe o que vai fazer. Ontem ele tomava susto quando a bola chegava nele. Isso aí é falta de foco. Time da Venezuela não marcou nenhum ponto na competição. Nós vamos ganhar na hora que a gente quiser. Não é assim.
Como eu já disse, não é assim, vou ligar uma chavinha aqui, vou ligar o disjuntor e agora o nosso time eu vou ficar ligado. Não, velho. Começa na concentração, no vestiário, quando entra no campo. Então, o que a gente cobra, torcedor do Flamengo quer que o time corra. É o básico. Aí ontem, porra, uma desatenção assim absurda. Felipe Luiz, pra mim, não fez nada de errado. Não consigo culpar o Felipe Luiz ontem, assim, sabe? Alguma coisa. Entrou com o que o time tinha de melhor, né? A melhor escalação possível. Aí tem o Wesley, que também, desde que voltou da seleção, não consegue mais jogar bem ofensivamente. O Gerson andando em campo, o Arrascaeta desligado. O Michael é o Michael mesmo, não tem mais o que esperar muito dele. Até que não jogou tão mal, mas não vai. Aí quando faz as substituições, quem entra, Bruno Henrique também não dá, velho. Bruno Henrique tá tropeçando na bola, a verdade é essa. Aí tem que contar com o fôlego do Alacian, que entra com vontade, corre. É o que a gente espera de qualquer jogador do Flamengo, o mínimo é esse. É entrar correndo, com vontade. Então o primeiro tempo do Flamengo ontem foi assim, não tem nem, foi muito ruim. Não consegue transformar o volume de jogo em finalizações. O Flamengo tem, né, essa oscilação de um jogo para o outro. E, na minha opinião, acho que vocês vão concordar, dentro do próprio time. Assim, vou dar um exemplo. A nossa linha defensiva é excelente. Os nossos 4 defensores, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, eles jogam bem. O Wesley caiu um pouco na parte ofensiva, mas defensivamente, nada a reclamar. E ainda temos o Danilo, que é um craque, que é reserva. Então, seleção brasileira, 4 né, na seleção brasileira. Aí quando chega no ataque, velho, é Cebolinha, é Michael, é Bruno Henrique entrando, tropeçando na bola. É uma disparidade técnica muito grande. Então, a gente sofre por isso. No caso específico do jogo de ontem, na minha opinião, foi um time que entrou totalmente desligado, apático, achando que o gol ia aparecer. Os caras correram, tentaram, mas assim, tem que entrar focado, velho, ligado. Contra o Palmeiras jogou ligado ali o jogo todo. Aí não consegue manter essa concentração. Aí é complicado, né? Sabe? Porque agora vai começar o mata-mata. Mata-mata de Libertadores é terrível. Tem que estar atento a todo instante. E o Flamengo não consegue isso, oscila. Especificamente do jogo, não tem nem muito o que falar. O time da Venezuela lá, Deportivo Táchira, se defendendo, como vai ser contra qualquer time que for jogar contra o Flamengo. Na Libertadores agora, mata-mata. O Flamengo vai fazer o primeiro jogo em casa. Vamos supor que caia Flamengo e um time forte, famoso, River Plate. Você acha que o River Plate vai vir com tudo pra cima do Flamengo? Eles vão tentar segurar um empate, jogar por uma bola e decidir na Argentina. Aí outra coisa também, que isso aí é muita cara nossa, muita cara do Flamengo. Vou dar um exemplo. Jogando no Maracanã, principalmente, o Flamengo sufoca o adversário nos primeiros 15 minutos. Ontem não conseguiu muito fazer isso, mas atacou o jogo todo. O Flamengo ontem atacou o jogo todo, porém, devido à incapacidade ofensiva, que eu não vou nem repetir mais isso, que eu estou cansado de falar, não consegue transformar o volume de posse de bola em finalização. Então, vai conseguir. Aí o Flamengo, se não fizer gol em 15 minutos, parece que o time já entra em desespero. Outra coisa que eu não gostei ontem. Porra, os caras ali são tudo macaco velho, velho. Não tem nenhum garoto ali naquele time, não. Lógico que a torcida do Flamengo ia começar a ficar impaciente. Óbvio. Só que isso não pode
entrar na cabeça dos jogadores, ir para o campo. Aí era nítido que o Flamengo estava um time ansioso. Acelerava quando não era para acelerar o jogo. Aí a bola passa a queimar no pé dos caras. Aí toma a decisão errada. Nós somos assim, a torcida do Flamengo, por natureza, é impaciente. Só que os caras não podem deixar isso chegar no campo, velho. Não tem nenhuma criança ali jogando. Então isso pra mim também atrapalhou muito o Flamengo. Como eu tava falando, a questão dos 15 minutos. Eu tenho reparado isso. Se o Flamengo não consegue fazer gol nos primeiros 15 minutos, o time já fica tenso. Calma, velho, né? Então isso aí também é uma coisa que para se corrigir. Tem que jogar atento o jogo todo, não só 15 minutos ali, e se não conseguir fazer gol não é para ficar nervoso. Então assim, preocupante. A gente não sabe qual é o Flamengo que vai entrar em campo. Próximo jogo, domingo, Flamengo e Fortaleza. Vai ser o Flamengo que jogou contra o Palmeiras? Ou vai ser o Flamengo que jogou contra o Deportivo Táchira? Uma coisa que me preocupa é, assim, a impressão que dá desde a época do Tite é que o elenco, os jogadores, só tem interesse em jogar jogos grandes, vamos falar assim. Porra, Flamengo e Palmeiras é um clássico, né? Desde 2019, 20 são os dois melhores times. Aí os caras entram com aquela gana. Agora, Flamengo e Fortaleza, Flamengo e Fortaleza, domingo. Já tô pensando lá na viagem pra Copa do Mundo de Futebol de Clubes. Cara, é obrigação do jogador jogar focado, concentrado, atento. A desatenção provoca erro, velho, em qualquer trabalho, Se você estiver desatento, você vai errar. E é o que aconteceu ontem. Sabe? Assim, vou falar de novo do gesto que tá me incomodando muito. Segundo volante tem que correr, mano. É impressionante também como que o Flamengo cansa mais que os outros times. Não tô falando que não tem motivo para cansar, tem muito motivo para cansar. Jogou quarta-feira lá contra o Palmeiras, jogou domingo contra o Palmeiras. Mas, porra, os caras têm recuperação ativa, tem toda uma estrutura para se recuperar. Porque o Gerson se arrasta em campo, velho. Sabe, é uma marra, perde a bola, aí demora para voltar, fica fazendo caras e bocas, sofre faltinha besta no meio de campo, aí faz cara de machucado. Jogar no Flamengo é correria, bicho, é raça, sabe? Não dá pra ficar assim, não sei. Bernardo, Flamengo e Fortaleza, você tá confiante? A minha resposta não é nem sim nem não, eu falo, não sei, velho. Não sei como é que esse time vai jogar. Sabe, o técnico lá, o Felipe Luiz é bom, tem as ideias boas, mas aí uma coisa agora que tem que acontecer no Flamengo, é nessa janela agora que vai ter antes do Mundial aí, que já tá para chegar, contratar jogadores. Mas ainda é contratar Juninho do Azerbaijão, Carlinhos do Nova Iguaçu, repatriar Michael. Pra que repatriou o Michael? É trazer jogadores pontuais, que chegue e jogue. E talvez o Felipe Luiz repensar essa questão de ter sempre 2 pontos. Por exemplo, Michael e Luiz Araújo. Luiz Araújo, para mim, ontem jogou bem, sabe por quê? Estava concentrado, correu o tempo todo, participou bem do ataque, recuperou bola, correu o tempo todo e tentou. E jogou bem até, tecnicamente não foi ruim não. Só que a gente tem lá Michael, que não entrega nada, correu também, se dedicou, mas não vai entregar uma assistência, não vai entregar um gol, não vai sofrer uma falta perigosa, não vai ser nada. Se não joga o Michael, é o Cebolinha, pior ainda. E o Bruno Henrique, que não vem jogando nada, tropeçando na bola. Acho que o Felipe Luiz poderia, sabe, dar mais liberdade para os laterais e jogar só com um ponta, só Luiz Araújo e Pedro, por exemplo. Não sei, sabe, porque a insistência
principalmente na ponta esquerda ali com o Michael, ou Cebolinha ou Bruno Henrique, é um jogador a menos que a gente tem, né? Flamengo faz o gol de bola parada, é uma coisa que eu gosto muito. Bola parada salva jogos e facilita jogos. O jogo ontem a gente poderia jogar 90 minutos mais 40 de acréscimos, que o Flamengo não ia fazer gol de bola rolando, não ia. Em relação ao Pedro, para mim o Pedro não é que está jogando mal, ele não está recebendo bola em condições de finalizar. O Pedro é um exímio finalizador. Porém, qual foi a bola que ele recebeu ontem em condições mínimas de finalizar, assim? Não estou falando nem cara a cara com o goleiro, mas uma bola boa, uma bola limpa. Eu só me lembro de uma bola que ele recebeu de costas pro gol, que ele dominou bem, tentou girar lá, quase que sobrou pro Luiz Araújo. Qual foi o cruzamento que achou o Pedro para ele poder cabecear? Não teve. Qual foi a jogada envolvente que conseguiu achar o Pedro dentro da área para ele poder finalizar? Não teve. O Pedro vai viver, o futebol do Pedro é craque. Para mim o Pedro é craque. Mas ele precisa que a bola chegue. Aí o Gerson andando em campo, o Arrascaeta com a cabeça no mundo da lua, o Luiz Araújo tentando e o Michael, que é o Michael. Eu não consigo criticar o Pedro pelo jogo de ontem. Então, assim, o nosso ataque é muito inofensivo. São jogadores, tirando o Pedro, são jogadores que não têm cacuete de fazer gol, ou de ser um grande cara que dá boas assistências. Não tem. O Michael não é esse cara, o Gerson não é esse cara, o Gerson tem medo de chutar. O Arrascaeta mal, aí que piora tudo. Tá sem o De La Cruz, que também é de vidro. O De La Cruz não tem nem previsão de voltar. O Pulgar já volta agora, o Alan já jogou ontem, o Vinha vai jogar no Mundial, o Plata vai demorar mais um pouco, o De La Cruz não tem nem previsão. O De La Cruz faz falta, tem uma boa visão de jogo, movimentação. Então, assim, eu tô com bastante expectativa da chegada do Jorginho. Que aí eu faria Pulgar, Jorginho, deixaria o Gerson na direita, que ele jogou melhor, foi ali, botaria o Luiz Araújo na esquerda, e o Pedro e o Arrascaeta. Né? Faria Pulgar, Jorginho e Gerson no meio de campo, Luiz Araújo, Pedro e o Arrascaeta na frente. Tá ótimo. Porque do jeito que tá, é jogador a menos que a gente entra. Quando insiste com aqueles caras que eu já falei na ponta esquerda. Então o jogo de ontem, eu não tô nem falando muito do jogo porque eu não tenho o que falar, todo mundo viu. Era o Flamengo com a posse de bola, era o Flamengo perdendo a bola. O Flamengo recuperava a bola. Chegava no ataque, próximo à área do Deportivo Táchira, não sabia o que fazer com a bola, tocava de um lado para o outro, até alguém tentar um cruzamento errado, alguém tentar o drible e perder a bola, alguém chutar fraquinho para fora. Então, onde eu parei, da bola parada, é fundamental que a nossa bola parada seja boa. O que nos classificou ontem foi a bola parada. Uma jogada muito bem feita entre o Luiz Araújo e o Léo Pereira. Hoje saiu um monte de vídeo, né, mostrando o gol. Eles conversam um com o outro antes. O Léo Pereira ataca o espaço vazio no primeiro pau. É uma jogada difícil de fazer. Ele pegou de peito de pé de primeira. Um bonito gol. Foi o que desafogou. Aí o Felipe Luiz faz as substituições, Pedro e Arrascaeta cansado, o Pedro sem ritmo de jogo ainda. Aí entra o Alacian, que entrou bem, correu. Só que aí aí quando faz 1-0 a gente falou que não, agora tá tranquilo. E o Deportivo Táchira queria pelo menos marcar um pontinho na Libertadores, começou a botar um monte de atacante. Teoricamente sobraria espaço pro Flamengo jogar. Só que faltou inteligência para saber sair jogando, saber usar o espaço que o adversário ia deixar.
faltou calma, faltou atenção. O final do jogo foi ridículo. O Flamengo não conseguiu tirar a bola da sua área. O Wesley furando, velho. O Wesley furou. Por sorte, o Everton Araújo estava atrás dele. Senão ia sobrar pro cara do Deportivo Táchira. Não é que o Wesley é pereba, não. É falta de concentração, de calma, de entender o que está acontecendo. O Flamengo entrou num desespero contra o pior time da Libertadores. Não pode. Tem que fazer a partida consciente, saber o que tem que fazer do primeiro ao último minuto. Manter o plano de jogo, manter a calma, saber o que fazer. O Flamengo é um time bem treinado, os caras sabem o que fazer, sim. Só que aí dentro de campo é com o jogador. E tomamos sufoco do Deportivo Táchira. Escanteio para eles. Léo Pereira cabeceia para trás, a bola bate nos dois atacantes dele e o Rossi salva. Hoje, com calma, apareceram vídeos mostrando que se fosse gol, muito provavelmente seria anulado, porque a bola bate na mão e porque estava impedido ali. Mas foi por um detalhe, assim. Lembrou o Flamengo de uns anos atrás que perdia na Libertadores no último minuto, todo mundo lembra. Flamengo vai classificar? Não, não vai, tomou um gol, não conseguia segurar o resultado. Então, assim, o jogo de ontem contra o Deportivo Táchira tem que servir de aprendizado. Na entrevista coletiva, eu entendo perfeitamente qualquer técnico que não vai criticar o time na frente da imprensa. Não pode. Não adianta o Felipe Luiz chegar lá e falar: não, fizemos um jogo muito ruim, a parte mental não foi boa, não cumpriram com o planejado. Não adianta. Agora, entre eles lá, no treinamento, hoje o Felipe Luiz deu folga. Acho certo também, porque tá jogando direto folga. Treinar hoje não ia adiantar nada. Mas amanhã, sexta-feira, na reapresentação, tem que ter uma conversa séria. Tem que cobrar o elenco. Não dá para fazer um jogo tão concentrado como foi contra o Palmeiras e um jogo tão desconcentrado contra o Deportivo Táchira. Não pode. Às vezes o time não está bem tecnicamente, um jogador ou outro está mal tecnicamente, mas atenção, disposição, raça, é todo jogo. Isso é Flamengo, todo jogo. O time do Flamengo ontem, quando o Deportivo Táchira, principalmente no segundo tempo, que botou mais atacantes, os caras atacaram do jeito que quiseram. O Flamengo não pressionou o homem da bola para evitar cruzamento. Aí no final do jogo ficou passando um monte de bola na área do Flamengo ali, perigoso pra caramba, velho. Libertadores. Libertadores é tenso, velho. A gente é calejado de perder no último lance na Libertadores. Aí ficou passando aquele monte de cruzamento pra lá e pra cá. Não é possível que o time do Flamengo canse muito mais que os outros. Não é possível, velho, que os caras não aguentem fazer 2 jogos. O jogo de ontem não era para ser um jogo tão intenso quanto foi o do Palmeiras, não. Mas devido à desatenção, a estar com a cabeça no mundo da lua, acabou tendo que correr mais. Então, assim, classificado, em segundo lugar, sabe? Ah, o importante é classificar. Não. Um grupo que tem LDU, que é a pior LDU dos últimos anos. Um time que tem um time da Argentina, que é a primeira participação deles na Libertadores, Central Córdoba. E um time que tem um time da Venezuela, velho. O Flamengo tinha que passar igual o Palmeiras, ganhar todos os jogos. Mas no Flamengo tudo é difícil, sabe? Sim. Não tô falando que é fácil, por exemplo, jogar na altitude. É muito difícil, mas o Palmeiras foi e ganhou. O Flamengo é impossível, a altitude, nossa senhora. Aí foi jogar no campo da Argentina,
contra o Central Córdoba, mas todo mundo vai lembrar disso. Aí a grama tá alta, a grama estava um pouco mais alta. Aí foi um Deus nos acuda. O De La Cruz demorou 1 hora para se adaptar à grama 2 centímetros mais alta. Aí vai jogar no Maracanã, o time tá cansado contra o Palmeiras. Jogou demais contra o Palmeiras, tá cansado. Então as dificuldades pro Flamengo assim sempre são potencializadas, meu irmão. Então assim, é um vexame essa primeira fase do Flamengo. O grupo era tão fraco que o Flamengo conseguiu classificar. O Flamengo perdeu 5 pontos para o time da Argentina, que é a primeira participação na Libertadores. Mano. É tipo um Goiás, sei lá, nem Goiás, é um timezinho pequeno da Argentina que veio disputar a Libertadores e ganhou da gente no Maracanã. Por quê? O Flamengo, os jogadores do Flamengo, comissão técnica, não conseguiram, não sei o que acontece, mas o Flamengo nessa Libertadores não jogou nenhum jogo bem. Porque não teve concentração, velho. Não teve raça, atenção, disposição, levar a sério. Como eu disse antes, eles entram de qualquer jeito, aí acham que vai ligar a chavinha lá e vai mudar o jogo. Não vai, velho. Se você não entrar focado no primeiro minuto do jogo, atento, não vai ser lá com 20, 25 que você vai conseguir entrar no jogo. Não vai. Então o Flamengo faz 6 jogos na Libertadores, 6 jogos ruins. O melhorzinho foi o primeiro tempo contra a LDU no Maracanã. Que, como eu disse, é a pior LDU dos últimos anos. Aí fez um bom primeiro tempo, mas nada de, nossa, que bom. Então se o time, para terminar, se o time do Flamengo continuar oscilando, é exatamente a charge que o Amarildo fez. Quem não conhece o Amarildo, segue ele no Instagram, Amarildo Charles. O cara é um craque. É a charge do Amarildo, é o aviãozinho subindo e descendo. Não vai ganhar nada. O Brasileirão é pontos corridos. Aí ganha do Palmeiras, que é um resultado muito bom, na casa do Palmeiras. Eu não sei se vai ganhar do Fortaleza no Maracanã. Aí vai para Libertadores, mata-mata, pior ainda. E tem a Copa do Brasil que vai afunilando. Não adianta nada fazer um jogo bom no Maracanã. Ganha, vamos supor, como eu já dei o exemplo, ganha de 2-0 do River Plate. Aí vai jogar no Monumental de Nunes, entra o time apático, assustado, nervoso, toma 3. Não dá para confiar. Então o Flamengo tem que voar em linha reta. É voar, voo de cruzeiro, linha reta, só subindo. Isso é um time que está preparado para ser campeão. Agora um time que voa, sobe e desce, não vai ganhar nada. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço.